nosso cérebro em número maior do que os receptores de vários neurotransmissores somados. Então, existindo um número tão enorme de receptores para receber essa anandamida, isso é sinal que esse sistema do cérebro nosso deve ter uma importância grande. E de lá para cá, a pesquisa se intensificou demais e, na verdade, é talvez a fronteira mais estimulante e interessante da neurociência atualmente, porque se percebeu claramente que o sistema endocannabinoide ele é central na orquestração de adaptação do organismo a qualquer tipo de flutuação que possa tirar ele do centro ótimo de funcionamento. Quando o organismo estiver fora da normalidade, é um alvo que você pode pegar a substância semelhante ao canabinoide e usar ali para tentar trazer ele de volta para a normalidade. Hoje em dia está absolutamente bem demonstrado, não há razão a não ser ideológica para recusar-se à verdade de que a maconha tem efeitos terapêuticos plenamente provados. We know that cannabis has been used for 5,000 years as a medicine and has been used for a long time in the treatment of pain and a variety of other conditions. In the UK, the first group of patients that we've really studied the effects of medicinal cannabis on have been patients with multiple sclerosis. O médico ele tem que avaliar o risco e o benefício. E a maconha tem benefícios de monta para superar os riscos para ter esse uso médico. Em primeiro lugar, contra a náusea e vômito induzidos pela quimioterapia do câncer. O segundo uso, bastante aprovado também, sem sombra de dúvida, para 2 casos de inapetência, o contrário de ter fome. Ausência de fome. É o caso da fase final da AIDS e é o caso também que ocorre no doente com câncer no seu estadio final. Eles não têm apetite nos 2 casos. Se eles fumarem maconha ou se eles receberem produtos à base de maconha, o apetite volta e melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. Em 2002, eu percebi algo estranho no meu corpo. Aqui nessa região do pescoço, começou a surgir um carocinho, parecia insignificante, mas de forma muito rápida, assim, em questão de 2 meses já era uma coisa saliente, bem relevante. Eu cheguei num médico, um cirurgião de cabeça e pescoço, e ele falou: Alexandre, isso é muito grave, tu vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Tiraram uma parte desse material, desse nódulo, para análise, para ver que tipo de problema seria. E foi quando o médico deu a triste informação de que aquilo era um tumor maligno. Esse foi o médico que fez a minha cirurgia, que solicitou encaminhar Alexandre Tomás, 33 anos, portador de neoplasma maligno, provável linfoma. E eu, na verdade, eu não tinha plano de saúde, fui para a fila do SUS lá, consegui uma medicação, tal, uma coisa assim, e comecei propriamente dito o tratamento de quimioterapia. Essa aqui eu acho que é a que mais choca. O paciente encontra-se em acompanhamento quimioterápico e radioterapia pelo CID-C 859. Diante dessa notícia, eu senti que meu mundo tinha caído, assim, eu me senti fraco e tu já começa a contabilizar quanto tempo de vida tu pode ter. Foi prescrito 8 sessões com intervalos de 20 dias, só que na sexta meu organismo já não aguentava mais. No momento que ela botava a agulha, eu já tinha uns baldes para vomitar e era um enjoo, era uma coisa terrível. E em determinado momento o médico, ele comentou que ele não poderia me receitar, mas ele comentou que se fosse em outros países do primeiro mundo, provavelmente os médicos recomendariam o uso da cannabis. E eu comecei a pesquisar, a ver como é que era, relatos de outros pacientes, e até tomei a iniciativa de importar, comprar umas sementinhas da Holanda no site, e comecei a incluir na minha horta, minhas ervas medicinais, eu comecei a plantar também. Nessa horta aqui, de 10 canteiros, era esse pedacinho aqui, ó. Nesse pedacinho aqui eu tinha, então, em torno de 10 pés, mais ou menos, que como o nosso clima aqui no sul,
É uma colheita por ano, então no verão eu tinha que cultivar aquilo que eu ia precisar para o ano todo. O enjoo da quimioterapia era tão forte que realmente tu ficava, naquela semana tu ficava para baixo. Eu acabei até indo procurar tratamento psiquiátrico. Nesse tratamento psiquiátrico o médico me dava Tanquinal e no fim eu comecei a ficar pior ainda. E eu acabei trocando, em vez de comprar esses remédios de laboratório, foi na mesma época que eu comecei a colher as primeiras flores da cannabis e automaticamente foi substituir. Troquei o químico pelo natural. Aí quando eu comecei a radioterapia, então foram ao todo 25 sessões, eles fizeram uma máscara de chumbo e dava radiação só nessa região onde tinha esse tumor. Além de perder o gosto de se alimentar, de sentir o sabor dos alimentos, tu perde totalmente o apetite, tu fica desinteressado em comer. Tu sabe que aquilo virou uma obrigação, porque tu não sente gosto. Então, nesse período, a cannabis sempre me acompanhou, me ajudou bastante. Causou um bem-estar, me deu até uma sensação de prolongamento de vida que eu acabei incorporando. Assim como eu tenho outros chás que eu tomo, melissa, erva cidreira, eu também tinha cannabis. Comentou que se fosse em outros países do primeiro mundo, os médicos recomendariam o uso da cannabis. Os médicos recomendariam o uso da cannabis em outros países do primeiro mundo. In 1996, the voters of California passed Proposition 215. The Compassionate Use Act, Proposition 215, the medical marijuana law. Which was a referendum, and the voters said that people who have a recommendation from their doctor saying that cannabis can help their medical condition, that those people should be allowed to grow cannabis and possess cannabis and distribute cannabis amongst themselves. Oakland in 2004, 65% of Oakland voted for Measure Z, which made all cannabis offenses, all growing and selling of cannabis privately, for private adult purposes, the lowest law enforcement priority, and mandated that Oakland tax and regulate it similar to alcohol as soon as possible. In 2004, the city took action and passed the state's first ordinance for licensing and regulating medical cannabis dispensaries, and that license said that there would be 4 permits that would be given out in the city of Oakland. Harborside Health Center is a facility where anybody who is a legally qualified medical cannabis patient under the laws of the state of California, they can come in here, and we have about 100 different types of cannabis products that are on sale. So patients can come and get their cannabis-based medicines here, similar to filling a prescription at a pharmacy. Any money that we make above and beyond covering our basic operating expenses, like our rent and our paying our employees, we then circulate back into patient services and community services and charitable donations. Hey Dennis, we need some water. Oaksterdam University is a trade school for the cannabis industry. We teach
people how to safely and responsibly grow, sell, distribute cannabis. Our basic starter classes are a weekend seminar, covers the basics of politics and legal issues, what the laws are, and then we go on to teach about growing, horticulture, and cooking with cannabis, bud tending, also management and things like that. The California Board of Equalization did a survey, and they estimate that the state of California could bring in $1.5 billion from taxing cannabis. And further, the state of California could save $900 million, almost another $1 billion, from savings on law enforcement, from not arresting people and putting them in prison. Quando você tem um conhecimento científico, por mais que você tenha tido um esforço próprio, você foi ajudado pela sociedade a chegar a ter esse conhecimento, que é um conhecimento que nem todo mundo tem. Então você tem um certo compromisso ético de ajudar as pessoas a compreender o mundo em volta delas a partir desse conhecimento que você adquiriu. Maconha não mata neurônio. Nós temos no nosso cérebro um sistema canabinoide endógeno. Se isso fosse matasse neurônio, que nós estaríamos matando os nossos próprios neurônios por conta própria, né? Eu considero isso como, assim, alguma coisa estapafúrdia do ponto de vista científico. A segunda coisa é que a maconha chega a matar. Gente, eu não conheço um caso de morte por maconha. No one has ever died from cannabis, from overdose. You can't kill on overdose. There's not one known death from cannabis consumption, not one death ever, okay? Last year I can't remember how many people died from taking aspirin. You can kill on overdose of aspirin, you can kill on overdose of alcohol, tiny bit of nicotine, other things kill overdose. Cannabis doesn't. Quando falo se a maconha produz dependência, é uma discussão enorme que eu tenho aqui com outros representantes, né, que dizem que a maconha produz dependência. Gente, se produz dependência, ela é suave e muito pouca. May be psychologically addictive, but coffee is much more addictive than cannabis. Physically addictive, very, very, very low level. A pessoa pensa, a maconha é droga de entrada para cocaína, droga de entrada para heroína. Essa é uma visão totalmente desconectada da razão, porque os motivos pelos quais cada uma dessas drogas são usados são diferentes. A maconha é um relaxante, a cocaína é um estimulante. Então, são efeitos completamente opostos. Isso é um mito, isso não tem fundamentação científica. Os estudos epidemiológicos mostram que maconha não é porta de entrada. E a grande maioria dos usuários de maconha não migrou para drogas mais pesadas. E, mais outro dado, a grande maioria dos usuários de maconha abandonou espontaneamente o uso de maconha depois de alguns anos, sem necessidade de qualquer tipo de tratamento. A única substância que pode ser porta de entrada para drogas mais pesadas é o próprio álcool. I'm a recovering junkie. I've been clean now for 13 years, so marijuana helped me survive. Didn't push me further into the addictive drugs. The gateway is prohibition. The gateway is the black market, because when you go to buy your marijuana on the black market at the street corner from the dealer, one day you're gonna go there. Oh, I have no marijuana today, but I have some cocaine. I got some ecstasy. Oh, I got some heroin. Here, try this or try this. Here, and that's the gateway. Is prohibition. The black market, that dealer. Not the plant. É preciso lidar de uma forma realista, porque é uma questão ética, tem gente sofrendo. A resistência médica existe sim, ela está diminuindo pouco a pouco, e a questão de educação. Muitos médicos passam isso de uma forma aterrorizante, alarmista, e a gente sabe que quando você passa esse tipo de informação de uma forma aterrorizante e alarmista, você provoca o efeito oposto. Então, ou você instiga as pessoas pela curiosidade a utilizarem, ou elas tomam medidas radicais em que elas saem aí matando um usuário ocasional de uma substância pouco agressiva, né? Então você sai pelos extremos na hora que você tem uma postura muito dogmática, muito repressiva, né? Quando a gente fala nessas coisas, a gente não está banalizando o uso de drogas, não é uma postura assim de oba-oba ali, achar que tudo bem. Eu não estou minimizando